Muito bom dia, vamos começar então mais um devocional, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida no dia de hoje, que nós possamos experimentar o amor de Deus inundando os nossos corações e que por meio do estudo da palavra dele nós possamos nos aprofundar no relacionamento com Deus e com a sua palavra. Aproveita, compartilha esse vídeo com os seus amigos, compartilha com as pessoas que querem estudar a Bíblia. Vamos fazer desse movimento aqui algo bem legal para que as pessoas estudem mais a palavra de Deus, para que façam o seu devocional, para que tenham esse momento de estudar a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós, como cristãos, somos chamados a estudar a sua palavra, afinal, nós nos relacionamos com Deus por meio de duas formas principais. A primeira forma é a oração. Então, quando nós oramos, quando nós dedicamos um tempo em oração, nós estamos nos aproximando de Deus, nós estamos nos alinhando a Deus. E a segunda forma é por meio do estudo da sua palavra, por meio do relacionamento com a sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos assimilando tudo aquilo que Deus fala em nossos corações e nós podemos assim colocar em prática nas nossas vidas por meio da transformação que essa palavra provoca. A palavra de Deus é como se fosse um espelho colocado diante de nós. Esse espelho vem nos confrontando, vem moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida para que sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Nós devemos colocar isso como meta para as nossas vidas, praticar a santidade que nós temos conhecida na sua palavra por meio da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Então vamos lá. Você que está participando ao vivo aqui pelo Instagram, você pode compartilhar com os seus amigos esse devocional. Você pode também clicar no coraçãozinho aqui e esse devocional vai chegar para mais gente com certeza. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode pegar o link desse vídeo, compartilhar com os seus amigos, nos grupos da sua família, e eu acredito que as pessoas serão verdadeiramente impactadas pela palavra de Deus, pelo poder que há na palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o tema Viver é Cristo, morrer é lucro. E nós vamos ler os versículos do capítulo 1 de Filipenses, versículos 12 até o versículo 30. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação ou salvação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo,
é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, temos aqui uma carta, um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, uma carta muito intimista, uma carta que revela a amizade de Paulo pelos filipenses, a amizade que ele possuía junto com os filipenses. É uma carta que revela a alegria de Paulo ao receber as ofertas e o sustento dos filipenses e de saber que a igreja lá continuava bem, embora estivesse passando por uma grande perseguição. A perseguição que foi instituída pelo imperador Vespasiano nessa época em que Paulo estava preso, todos os cristãos de todo o mundo antigo sofreram. Então, a igreja de Filipos não foi diferente. Eles estavam passando por uma grande perseguição, eles estavam passando por lutas. Embora estivessem passando por lutas, eles estavam felizes, eles estavam contentes, alegres. E Paulo, ao receber as notícias dos filipenses, ele tem o seu coração aquecido, ele fica contente, ele fica alegre com tudo o que estava acontecendo, visto que a igreja não abandonou Paulo. A igreja continuou firme nos seus propósitos, continuou firme no seu zelo missionário, continuaram firmes pregando a palavra de Deus. E Paulo, embora também estivesse preso, a igreja continuou firme, continuou sustentando esse irmão, esse grande missionário de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui um trecho muito contundente dessa carta e um trecho também que é muito especial. No começo, nós temos aí 3 divisões básicas nesse texto, Dos versículos 12 a 18, Paulo fala sobre a propagação do evangelho. E ele fala mais ou menos assim: quanto mais as pessoas acham que perseguindo o evangelho eles estão acabando com a mensagem de Cristo, eles estão enganados, porque eles vão experimentar um efeito contrário. Isso é muito interessante. Quanto mais perseguição havia na igreja naquela época, quanto mais perseguição o Império Romano impunha sobre os cristãos daquela época, mais a igreja crescia. Porque quando vinha os imperadores, quando vinham os soldados perseguir os cristãos se dispersavam, e essa dispersão fazia com que o evangelho se multiplicasse. Em vez de estar reduzido a um lugar apenas, o evangelho estava crescendo. O evangelho estava sendo disperso. Ali, os cristãos que estavam reunidos agora estavam em vários lugares do mundo. E não foi diferente com Paulo. Talvez, por causa da prisão de Paulo, talvez Paulo não tivesse oportunidade de pregar o evangelho em Roma presencialmente. Ele escreve a carta aos romanos dizendo que ele gostaria de estar na presença dos romanos. Ele gostaria de estar com a igreja de Roma. No entanto, nós não sabemos se essa viagem aconteceu antes da sua prisão. O fato é que ele vai para Roma quando está preso, e essa é uma grande oportunidade de pregação do evangelho
principalmente, irmãos, como diz aqui no versículo 13, né, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana, como diz outra versão. O que acontecia era o seguinte: Paulo estava preso na sua prisão domiciliar e enquanto ele estava preso, guardas se revezavam ali em turnos. Então imagine só, se fosse turnos de 8 horas, então pelo menos 3 guardas por dia estavam ali na presença de Paulo e eram evangelizados, eram alcançados pelo evangelho de Cristo, porque Paulo não ficava parado. Embora estivesse preso, Paulo continuava pregando o evangelho. E toda a guarda pretoriana, toda a guarda do palácio romano acabou conhecendo o evangelho por causa desse fato, por causa das cadeias, por causa das algemas de Paulo. Ele então acabou pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Gente, Deus é o Senhor da nossa história. Deus, Ele é o dono das nossas vidas, e não importa o quão ruim você ache que está passando, né, a fase da sua vida. Você pode achar assim que, eu estou preso, eu estou em cadeias, né, eu estou passando por uma fase ruim. Não importa o quão ruim esteja essa fase que você está passando, Deus tem um propósito com tudo isso, e o propósito de Deus é sempre propagar a sua mensagem, é propagar o seu evangelho. Amém? Se você entendeu, dá um joinha aí no comentário e mostra que você tá vivo aí, né? Oh, glória a Deus. Amém. Né? Então, pense bem, irmãos. Se a coisa está ruim, significa que de alguma forma Deus está querendo usar esse fato, Deus está querendo usar essa história para impactar outras vidas, para propagar o evangelho para outras pessoas. Deus é o Senhor da nossa história. Embora tenha passado ali perseguições, embora os imperadores estavam tentando ali acabar com os mensageiros, a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Embora o mensageiro estivesse acuado, a mensagem é muito maior, e por isso a mensagem estava ganhando proporções inimagináveis. A mensagem de Cristo estava sendo pregada a todo o mundo antigo. Quanto mais perseguição, mais o povo de Deus se dispersava e mais a palavra de Deus era propagada. Irmãos, eu penso até, isso faz me refletir sobre uma questão. Talvez nós mesmos estejamos acomodados nessa propagação do evangelho, nessa missão que nós temos de propagar o evangelho. Talvez nós mesmos estejamos passando por uma zona de conforto muito grande. Talvez nós mesmos precisemos ser incomodados, e a igreja da atualidade precisa ser incomodada. Talvez Deus envie aí uma perseguição, mas Ele permita uma perseguição para que nos tire dessa zona de conforto, para que sejamos incomodados para continuar propagando a palavra de Deus. Eu não sei se isso vai acontecer em breve ou se vai demorar, mas o fato é que nós precisamos propagar a palavra de Deus, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Aqui nós temos algo, Paulo fala uma coisa interessante aqui, né? Que alguns pregam a Cristo por inveja, por rivalidade, alguns por boa vontade, outros por ambição egoísta, sem sinceridade. O fato é que Cristo está sendo pregado. Então, qual é o nosso papel nesse contexto aí, nessa conjuntura em que muitos estão pregando a Cristo por ambição egoísta, por rivalidade, por inveja? O nosso papel é apoiar aqueles que estão pregando. Sabe por quê, irmãos? A gente tem um espírito muito crítico. A gente tem facilidade para meter o pau naquela pessoa que está pregando o evangelho. Uma vez eu passei lá em Pompeia, tinha um irmãozinho com uma caixa amplificada, um microfone super desequalizado. Estava ali uma caixa, muito ruim, aquele som
ruim, e ele estava gritando, pregando o evangelho ali no meio da rua, né, num cruzamento importante da cidade de Pompeia. Tá certo que a cidade é pequena, né, mas estava ali no cruzamento pregando a palavra de Deus, e eu passei por ali e falei assim: puxa vida, isso daí deve provocar uma vergonha pro evangelho. Porque olha só, uma caixa amplificada aí de péssima qualidade, o cara tá gritando ali e a gente não consegue nem entender o que ele está querendo dizer. Mas, irmãos, esse nosso coração orgulhoso, né, tem que ser quebrado. Na verdade, o que deveria fazer era estar junto daquele irmãozinho ali, puxava ele para o lado e falar assim: irmão, deixa eu dar uma palavra aqui também. Nós precisamos estar juntos e apoiar esses que estão pregando a palavra de Deus. Sabe, a gente fica muito preocupado com a qualidade, preocupado com isso, com aquilo, e a gente acaba não fazendo nada. A gente fica se ocupando com outras coisas e acaba não pregando o evangelho de Deus e metendo o pau naqueles que estão fazendo. Sabe, criticando. A gente sabe criticar aquele que está fazendo, a gente só critica, só fala mal daquele que está fazendo, mas nós não sabemos a motivação dele. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada. Porque tal igreja, né, rouba o dinheiro dos fiéis. Gente, o problema é da igreja, eles vão se ver com Deus. O nosso papel, irmãos, nosso papel é apoiar quem está fazendo esse trabalho de propagação do evangelho. Porque seja por ambição egoísta, seja sem sinceridade, seja por rivalidade, seja por inveja, eles estão pregando a palavra de Deus e a propagação do evangelho está acontecendo. A mensagem é sempre mais importante que o mensageiro. Não importa a motivação do mensageiro, a mensagem precisa ser comunicada. Amém? E olha só, irmãos, o que a gente tem que sentir? Aquilo que Paulo sentiu quando o evangelho estava sendo pregado: alegria. Então, no versículo 18: mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Irmãos, nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão pregando o evangelho. Amém? E que nós nos tornemos também mensageiros da palavra de Deus, porque a mensagem é sempre mais importante do que o mensageiro. E aí depois no versículo 19, irmãos, até o versículo 26, nós temos outra divisão aqui desse texto, né? De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação ou salvação. Irmãos, quanto mais a perseguição era imposta sobre os cristãos, quanto mais a perseguição era imposta sobre a vida de Paulo, mais ele entendia qual era o papel dele no reino de Deus. Olha que interessante isso. Quanto mais perseguição, quanto mais as pessoas intentam contra a vida dos cristãos, mais claro ficava o propósito de Deus na vida de Paulo. E assim também nas nossas vidas. Quanto mais perseguição a gente passar, mais a gente vai entender o nosso propósito aqui na terra. Então nós precisamos não somente entender isso, mas nos alegrarmos com isso, nos alegrarmos com as perseguições. Por quê? Porque o nosso viver tem que ser Cristo. E Paulo diz assim que no versículo 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a nossa vida não tem revelado a glória de Cristo, se a nossa vida não tem revelado os princípios da palavra de Deus, nós não estamos vivendo para Cristo. Tem uma música do Beto Tavares que diz que talvez morrer por ti não seja o mais difícil, afinal, o desafio é viver por ti. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando uma pessoa ela está disposta a morrer por Cristo, é muito legal, porque
Quando você morre, aquilo ali, por Cristo principalmente, aquilo ali é noticiado e a palavra de Deus vai tomar mais força ainda, né? Mas o desafio é viver por Cristo. O desafio é você consagrar uma vida por Cristo, morrendo a cada dia. Morrendo a cada dia. Porque quando nós vivemos por Cristo, nós estamos sendo crucificados todos os dias com a nossa carne, as nossas vontades, os nossos anseios, nossos desejos estão morrendo por causa de Cristo. Porque agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então morrer é uma coisa legal, né? E aí Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Ou seja, nós precisamos consagrar mais e mais a nossa vida ao Senhor, né? Sofrimentos terrenos não se comparam com a glória que nós vamos experimentar junto com Cristo lá nos céus. E aonde eu estiver, né, que eu possa ter essa marca de Cristo, que eu possa levar Cristo. E sabe, irmãos, mudar a temperatura do ambiente onde nós estamos. Se nós somos cristãos verdadeiros, quando nós chegarmos num lugar, as pessoas precisam mudar o seu comportamento. As pessoas precisam sentir a presença de Cristo quando a gente chega naquele ambiente. É você chegar naquele lugar e tudo se transformar. Não apenas porque você chegou, mas porque você chegou levando o poder de Jesus Cristo na sua vida, a glória de Cristo brilhando na sua vida. Amém? Quem entendeu isso aí, dá um joinha aí pra gente, deixa um comentário aqui falando o que você está entendendo desse texto aqui, né? Se o viver é Cristo, nós precisamos provocar essa transformação na vida das pessoas. As pessoas precisam exultar quando elas experimentam a presença de Cristo nas suas vidas. E até o versículo 26 aqui, é essa divisão, né? Paulo diz o seguinte, que ele está convencido de que o momento era propício para que ele continuasse a viver. Ele queria mesmo era partir para estar com Cristo de uma vez por todas, mas ele entendia que o momento era de permanecer com os irmãos mais um tempo. Isso porque ele entendeu que o propósito dele ainda não havia sido completado. E sabe, irmãos, o meu propósito e o seu propósito ainda não foram completados, porque nós estamos vivos, nós estamos aqui hoje em plena quarta-feira, né? Hoje é dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Nós estamos aqui vivíssimos, para que nós possamos completar esse propósito para o qual Deus nos chamou. Então, nós temos a oportunidade hoje de completar esse propósito. Nós temos a oportunidade hoje de viver para Cristo. Nós temos a oportunidade hoje de fazer a diferença na vida das pessoas. Nós temos a oportunidade hoje, tá, de levar a glória de Cristo para outras pessoas, porque a mensagem é sempre mais importante que o mensageiro. Cristo em nós é sempre mais importante do que a nossa glória, do que o nosso ser, as nossas vontades, enfim, né? E a última divisão aqui, irmãos, versículos 27 até o 30, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra chamada intimidação. Intimidação é algo muito sério que acontece no corpo de Cristo. Intimidação é a ferramenta, é um instrumento de Satanás para matar o mensageiro, para matar as pessoas que
querem de alguma forma pregar a Cristo. Sabe, irmãos, por muito tempo eu fui intimidado e eu deixei, eu preciso confessar isso aqui diante de vocês, né? Algumas pessoas aqui sabem o quanto eu lutei para gravar esses vídeos, para começar esse projeto. Por quê? Porque eu tinha às vezes problema com a minha aparência, às vezes era problema, eu colocava a culpa no equipamento, eu colocava a culpa em inúmeras coisas, né? Por quê? Porque eu estava intimidado. Eu estava achando que eu não tinha essa capacidade de fazer esses vídeos, de gravar esses devocionais e de estar com vocês todos os dias de manhã. E quando eu entendi que isso era instrumento de Satanás para tentar me derrubar e assim, né, impedir a propagação da mensagem de Cristo, então, por meio de algumas conversas, inclusive com alguns irmãos que estão participando aqui hoje, né? A Angélica também foi uma das pessoas que me incentivaram bastante, o Miquio, né? O Fernando, sempre trouxe muito incentivo para que eu fizesse esses vídeos, e outros aqui também, né? Mas eu acredito, irmãos, que por muito tempo eu me deixei levar por essa intimidação, e hoje eu creio que Deus está me revestindo de força, por meio do seu Espírito Santo, para que eu continue nesse projeto. É claro que o apoio de vocês é muito importante, mas é por Cristo que a gente faz isso daqui. É para que Cristo seja engrandecido, para que o reino dele seja engrandecido. E, irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra de fortalecimento para você. Não se deixe intimidar. Intimidação é uma ferramenta de Satanás para matar o mensageiro. Sabe quando você tem vontade de fazer algo e aí você fica assim, puxa, não, eu não posso fazer isso, será que eu consigo fazer? Será que dá para fazer isso ou aquilo outro? Mas não tem equipamento, mas não tem aquilo. Gente, isso é intimidação. E sabe, irmãos, nós precisamos nos revestir de ousadia, de coragem, e isso só o Espírito Santo pode nos dar, que nós nos revistamos dessa ousadia, dessa coragem, para vencer essa intimidação, para vencer o inimigo. Sabe, a palavra de Deus nos incita que nós resistamos ao inimigo para que possamos vencê-lo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir firmes, vestindo toda a armadura de Deus. E a armadura que nós vimos na semana passada, a armadura de Deus nada mais é do que uma arma de resistência, uma arma para permanecermos firmes contra as ciladas do inimigo, contra os dardos inflamados do inimigo. Então nós precisamos resistir contra qualquer tipo de intimidação. E eu quero te desafiar hoje a não se deixar ser intimidado pelo inimigo. Hoje, que você se revista de autoridade, que você se revista da coragem, da ousadia do Espírito Santo, para fazer algo que você nunca fez, para fazer algo que vai te libertar, para fazer algo que vai confrontar o inimigo. Sabe, irmãos, nós somos chamados para propagar essa mensagem do Evangelho, para propagar essa mensagem de Cristo. Como nós já falamos, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Amém por isso, mas nós precisamos nos levantar como chamados que somos em Cristo, para deixar de lado toda a intimidação e pregar a mensagem de Cristo e falar do Senhor. Hoje Deus está te dando ousadia. Deus está te revestindo com coragem. O Espírito Santo está te revestindo hoje para que você faça algo extraordinário. Eu estou falando extraordinário porque é acima do ordinário, né? Então é algo sobrenatural, algo realmente que vai fazer você experimentar uma grande vitória no reino de Deus. Deus está te revestindo de autoridade, Deus está te revestindo de ousadia, e o Espírito Santo vai mover algo sobrenatural na sua vida hoje. Amém? Vamos orar para que esse Espírito possa nos revestir, para que vençamos qualquer tipo de intimidação contra os mensageiros, contra o teu povo. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa mensagem. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco por meio da sua palavra.
Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos impulsiona a vencermos a intimidação e que no dia de hoje nós tenhamos ousadia, tenhamos coragem, tenhamos autoridade do Teu Espírito Santo para que possamos vencer qualquer tipo de cilada do inimigo, qualquer tipo de intimidação que tenta nos pressionar a não sairmos da nossa zona de conforto. Hoje nós queremos fazer algo especialmente sobrenatural para a Tua glória, Senhor. Usa-nos como instrumentos do Senhor. Usa-nos como ferramenta de propagação da Sua mensagem. E nós entendemos hoje, Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor, porque a nossa vida é para o Senhor, o viver é Cristo, o morrer um dia vai ser lucro, mas nós entendemos que o Senhor quer nos manter um pouco mais vivos aqui hoje, para que possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Então que esse propósito comece a ser cumprido hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que eu e os meus irmãos no dia de hoje experimentemos o cumprimento do seu propósito nas nossas vidas e que o Senhor nos revista de autoridade e de poder e de ousadia no Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, propagar essa mensagem da Sua palavra em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Glória a Deus. Amanhã, às 6:30 da manhã, nós continuaremos o estudo da Palavra de Deus em Filipenses, agora no capítulo 2, e nós vamos nos aprofundar na humilhação e exaltação de Cristo, e espero que todos nós estejamos firmes, estejamos aqui, segurando um na mão do outro aqui, nós vamos segurar as nossas mãos e juntos nós vamos nos aprofundar nessa palavra de Deus, nós vamos ter um relacionamento com Deus, vamos nos revestir de ousadia, de coragem e vamos experimentar coisas maravilhosas na presença de Deus. Não se deixe intimidar. E se o inimigo tentar te intimidar hoje, você vai se levantar como um grande servo, como uma grande serva do Senhor e dizer: está repreendido em nome de Jesus, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu me levanto hoje para propagar essa mensagem, para propagar a palavra de Cristo. A minha vida pertence ao Senhor, a minha vida já foi comprada pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus parentes, nos grupos da família, enfim, que possa ser uma bênção para outras pessoas também. Amém? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Abraços. Até mais.